Me diz uma coisa, você gosta desse período junino? Eu amo, viu, gente? Que além da tradição, da devoção e das festas, também traz com ele as comidas típicas, regadas sempre, né? Há muitas gostosuras e há muito açúcar. Pois saiba que é sim um período delicioso, mas que também é uma época para ter atenção com diabetes. É que todos esses festejos são coladinhos com o Dia Nacional da Conscientização do Diabetes, que foi ontem, dia 26 de junho. Diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo alto índice de glicose no sangue e que pode levar a graves complicações de saúde. Mas para não perder a alegria, né, e o brilho dos festejos juninos, é importante conscientização sobre diabetes e informações sobre como aproveitar o período mantendo a alimentação mais saudável. Por isso, convidamos a médica endocrinologista Tamires Miller Mafra, ela que vai sanar essas nossas dúvidas sobre essa doença que acomete mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, o que representa aí 6,9% da população nacional. Seja muito bem-vinda ao Fala Minas, viu, doutora Tamires? Muito obrigada, agradeço o convite, boa tarde a todos. Ô doutor, e aí pra gente já começar, né? É possível sim aproveitar essas festas juninas e, né, sem prejudicar tanto as pessoas, principalmente as já diagnosticadas com diabetes? Claro, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa com diabetes, né, seja um diabetes tipo 1 ou seja um diabetes tipo 2, é saber que tem uma rotina saudável. Então, por exemplo, não vai ser um dia de festa junina, um mês de junho, que vai descontrolar completamente. Então, ela consegue, né, intercalar o bom controle do diabetes junto com as festas juninas. Tem como aproveitar com certeza. E já conta pra gente, né, pra quem tá acompanhando o Fala Minas, que ainda não sabe muito bem o que o diabetes é, né? O que é essa doença tão grave que acomete tantos brasileiros aqui? Inclusive, é importante lembrar que o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes mais comum, o Brasil está entre os 10 países no mundo com maior número de pacientes diabéticos. Então, o diabetes é como a gente tem uma intolerância ao metabolismo do carboidrato. Ele pode ser adquirido, né, que é o caso mais comum, que é o tipo 2, quando eu tenho histórico na família, não tenho uma alimentação muito saudável, sedentarismo, excesso de peso, o próprio envelhecimento, tudo isso são fatores de risco. E o perigo é que ele é muito silencioso. Então, ao contrário do tipo 1, que é autoimune, geralmente é abrupto, geralmente dá sintomas, geralmente é em jovens, o diabetes ele é muito silencioso. Por isso que a recomendação é que todo paciente acima de 35 anos faça o famoso exame de check-up, porque você pode não sentir absolutamente nada e ter diabetes. É uma doença silenciosa, mas se eu já tenho alguém na família, uma mãe, uma tia, que já tem esse diagnóstico, eu preciso ainda mais me preocupar com isso também, né? Com certeza. O rastreamento universal, ele é recomendado para todos acima de 35. Mas se eu tenho menos de 35, tenho excesso de peso, né? O IMC acima de 25, e eu tenho algum outro fator de risco, aí eu tenho que ficar mais de olho e fazer antes. Então, por exemplo, histórico familiar, primeiro grau de diabetes. Se você é mulher e tem síndrome do ovário policístico, se você é mulher e já teve diabetes gestacional ou teve um bebê que nasceu muito grande, com mais de 4 quilos, se você já tem, por exemplo, alguma outra doença, já toma remédio de colesterol, já toma remédio para pressão alta, inclusive se você é sedentário, sedentarismo é um fator de risco importante. Então, todos esses fatores a gente tem que ficar com a orelha em pé, tem que ficar mais esperto porque o risco é maior. E o que quem tem diabetes não deve comer de jeito nenhum, né? Ainda pensando nesse período festivo aí das festas juninas, que até se estendem um pouco para as festas julinas também, né? O que essa pessoa que esse paciente já com diagnóstico de diabetes deve evitar de qualquer forma? Não. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Ele tem que entender que o paciente com diabetes, seja o tipo 1 ou tipo 2, não tem nenhum alimento proibido. Então, por exemplo, não vai ser uma canjicada, uma paçoquinha que vai descompensar o diabetes dele de uma forma irreversível. Tudo depende do acompanhamento. Então, por exemplo, se a pessoa tem diabetes tipo 1,
que ela geralmente faz contagem de carboidrato, aplica insulina porque ela vai comer. Então, ela tem como saber exatamente quanto que ela vai aplicar de insulina porque ela vai comer. Já se aquela pessoa, né, tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, ela tem que entender que os alimentos dessa época geralmente são alimentos ricos em açúcar e carboidrato de uma forma geral. Então é canjiquinha, canjicada, maçã do amor, cachorro-quente, quase todos esses alimentos são ricos em carboidrato. Então a gente tem que tirar aquele pensamento 8 ou 80, tipo, já que eu não posso comer, hoje eu vou comer tudo. É o contrário. Eu tenho que pensar, eu tenho junho para comer, julho às vezes ainda tem, agosto ainda tem. Então vai aos pouquinhos. Então se você gosta de paçoquinha, não compra a caixa inteira de paçoquinha. Deixa para comer uma paçoquinha. Eu gosto muito de canjicada, fez aquela panelona. Divide com a família, divide com os amigos. Outra opção que a gente pode fazer é adaptar um pouco as receitas. Então, por exemplo, eu posso, na hora de fazer a canjicada, usar o adoçante culinário. Na hora de fazer o bolo de milho, eu posso fazer também com adoçante culinário. Eu posso adaptar. A primeira coisa que eu tenho que tirar da cabeça é aquele proibido, permitido, porque a gente fica com isso na cabeça, aí acaba que é muito comum os pacientes exagerarem, falar, já que eu não posso mesmo, vou comer tudo uma vez, que depois eu corro atrás. A gente tem que tirar um pouco esse pensamento. É o que a gente sempre fala, né? O equilíbrio em tudo na Com vida, certeza. ele é bem-vindo, principalmente com relação ao diabetes, né? Porque a pessoa, ela quer viver a vida como qualquer outra pessoa e quer aproveitar esse período de festas também, né? Porque senão é aquilo que você falou ali, nem 8 nem 80, não vai chegar e vai ficar sentado emburrado lá na festa, porque não pode comer nada, ao invés de não, né, de extrapolar, pode comer um pouquinho. Agora, qual que é a diferença, né, desse diagnóstico ali de pré-diabetes já para o diabetes? O diagnóstico, né, tanto do pré-diabetes quanto do diabetes, ele é baseado em exames laboratoriais. Então, a glicose, né, a famosa glicose de jejum, medida em laboratório, ela precisa estar até 99. Se eu medir no laboratório, ela está entre 100 e 126, é indício de pré-diabetes. Se ela passou de 126, se ela está maior do que 126, aí já é diabetes. E existe um outro exame também, que é a hemoglobina glicada. O ideal é que ela fique menor que 5,7. Entre 5,7 e 6,4 é um pré-diabetes. Se ela passar de 6,4, 6,5, 7, aí já é o diagnóstico de diabetes. Lembrando que a gente sempre precisa confirmar. Então, um exame só alterado, eu preciso repetir, eu preciso reavaliar. E todo paciente com pré-diabetes tem que estar muito atento. Porque se, por exemplo, não mudar a alimentação, continuar ganhando peso, continuar sedentário, a chance de evoluir para o diabetes em si é muito grande. E é importante, né? A gente estava acompanhando nas imagens, né? Aqueles medidores com fitas, né? Que faz o furinho ali no dedo, tira aquela gotinha de sangue ali para acompanhar, para fazer essa medição do nível do diabetes. É muito importante quem tem o diagnóstico controlar e ficar atento, né, a esses números também. Exatamente, porque o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, né, mais avançado, toda pessoa que usa insulina, a glicemia capilar, né, é fundamental. Inclusive, é quase uma briga em toda consulta com quem usa insulina, porque a gente pede para anotar, para medir, porque aquele controle da glicemia é fundamental. Então, para eu saber se eu preciso ajustar a insulina, se eu preciso ajustar o remédio, a gente sempre pede para os pacientes. E no caso do diabetes tipo 2, né, quando o paciente usa só comprimido, a gente é mais maleável, o paciente não vai precisar ficar fazendo a pontinha de dedo sempre. Mas o paciente, né, ter esse acompanhamento, entender que tem que fazer, entender que tem que fazer os exames e voltar no endocrinologista é muito importante. Porque como muitas vezes é silencioso, o paciente acha que tá tudo bem, não vai no médico, não vai no médico, e aí que surgem as complicações. E quais seriam essas complicações, né? Para quem não tem esse costume de fazer um check-up anual, de ir a uma consulta médica, pelo menos uma vez ao ano, né? De ter esse comprometimento com a própria saúde, quais seriam essas complicações geradas aí pelo diabetes, que é essa doença tão silenciosa? Os principais, a gente tem fatores de riscos micro e macrovasculares, que aquele diabetes compensado, ele atrapalha a circulação.
Então, está muito relacionado com doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Inclusive, a principal causa de morte em pacientes com diabetes são justamente as doenças cardiovasculares. E a gente tem também as microvasculares, que é até muito comum o pessoal falar, né? Ah, quem tem diabetes é muito comum dar ferida no pé, é perigoso, pode amputar, realmente, pode dar neuropatia. Na visão, a gente pode ter retinopatia. E nos rins, a gente pode ter nefropatia. Então, a gente tem que cuidar muito, porque geralmente quando o paciente tem uma complicação, começou a alterar o rim, começou a ter dormência nas pernas, está com neuropatia, a gente tem que ficar muito alerta, porque a chance de evoluir com outras complicações é muito grande. Quando a gente fala de diabetes, né, a gente tem que lembrar também da hipoglicemia, né, que muitas pessoas às vezes nem sabem, né, o que é, mas eu quero que você explique pra gente. A hipoglicemia também tem relação direta aí com diabetes. A hipoglicemia, né, é definida quando eu tenho uma glicose baixa. Em pacientes com diabetes, é até importante a gente falar isso, porque tem muito paciente com diabetes que está com a glicose 80, 90, 100 e acha que está com baixa. Nossa, doutora, ela está muito baixa. Então, em pacientes com diabetes, a hipoglicemia, ela é definida quando a glicemia capilar, né, aquela pontinha de dedo que mostrou ali na imagem, ela está menor do que 70. E na maioria das vezes, isso tem relação com o tratamento. Pode ser que a gente precise mexer na medicação, pode ser que a gente precise ajustar a dose ou ajustar o horário de insulina. E em pacientes que não têm diabetes, aí a investigação já é diferente. Existem outras causas, por exemplo, paciente pós-bariátrica pode ter hipoglicemia. Então, muita gente fala assim, eu tenho que comer de 2 em 2 horas porque eu tenho hipoglicemia, eu passo mal. A definição de hipoglicemia em pacientes com diabetes e sem diabetes é bem diferente. Então, se você acha que tem hipoglicemia, você está passando mal, a gente tem que investigar um pouco mais, porque pode estar relacionado com outras doenças e também pode ser diabetes. E aí, pra gente, né, quase finalizar aqui, é importante, eu quero que você bata na tecla aqui com a gente, né? Recebeu o diagnóstico de diabetes, é importante seguir o tratamento e acompanhamento, né? Direto com o médico, ou acompanhar, saber um pouco de como funciona o corpo para não causar, não ter essas complicações, né? E levar uma vida saudável também, mas com hábitos saudáveis também, não é, doutora? Exatamente. Hoje em dia a gente tem um conceito que é muito legal, que antigamente a gente achava que uma vez que começou o tratamento de diabetes era para o resto da vida, que não tem como, tem que tomar remédio. No caso do diabetes tipo 2, aquele, né, devagarzinho, sedentarismo, com excesso de peso, a gente já sabe que não existe cura, mas existe uma certa reversão. Então, se o paciente cuidar muito da alimentação, perder peso, fazer exercício, existem casos que a gente consegue tirar a medicação e manter o tratamento só com a mudança do estilo de vida. Então, quando a pessoa, né, se engaja, se empodera, cuida da alimentação, faz exercício, é um tratamento compartilhado, né? Não adianta o médico ficar obrigando que o paciente tem que fazer se o paciente não assumir o controle da própria saúde. Então, é uma via de mão dupla. Quanto mais você se cuidar, mais você estiver preocupado, você cuidar da sua alimentação, você fizer exercício, melhor vai ficar seu controle. Isso sem sombra de dúvida, porque senão você vai no médico e toda vez vai ficar aumentando cada vez mais remédio. Legal. E olha só, é uma data tão importante que existem duas, né? Dia 26 de junho foi o Dia Nacional aí dessa conscientização do diabetes e no dia 14 de novembro é o Dia Mundial, né? Então é um assunto que vai voltar a ser falado, é um assunto que a gente vai sim sempre bater na tecla para alertar as pessoas, né, doutora? Com certeza, porque como é uma doença grave, é uma doença crônica, é uma doença que tem uma prevalência muito grande no Brasil, quanto mais as pessoas entenderem, estudarem, realmente não ficar com aquele monte de mito na cabeça de diabetes, melhor fica o controle e a gente também ajuda a reduzir as complicações, né? Tudo que a gente quer é que todo paciente tenha uma vida boa, feliz, fazendo exercício, alimentando, curtindo a vida e não sofrendo e tendo complicações. É isso, eu quero agradecer então a sua disponibilidade, viu, doutora Tamires Miller, ela endocrinologista que falou com a gente aí pela internet, tá lá em Três Corações. Obrigada, viu, doutora?
Eu agradeço o convite, foi um prazer, grande abraço a todos. E vocês com diabetes, cuida aí, ó, dança um forró, faz uma caminhada, cuida nessas festas juninas. É isso, anotem esse recado, cuidem-se.